Pai do Senhor, irmãos, graças ao Senhor nosso Deus, mais uma oportunidade de estarmos trazendo a palavra do Senhor, compartilhando com os irmãos nesse culto tão abençoado. O Senhor já falou tanto conosco, nós já nos alimentou tanto, nós louvamos e com certeza Ele tem recebido o nosso louvor. Nós vamos para o versículo tema, por favor. Apocalipse 3, versículo 7. Livro da Revelação, o Senhor Jesus deu ao apóstolo. Capítulo 3, o versículo 7 diz assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Antes de os irmãos tomarem assento, por favor, abram também comigo no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e o versículo 26. Primeiro livro de Samuel, profeta, capítulo 17, muito conhecido dos irmãos, versículo 26. Os irmãos não estranham a versão, a minha é NVI, é um pouco diferente de alguns. Diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os irmãos podem se assentar, por favor. Mas interessante que a chave de Davi, bem que a maioria dos irmãos tem conhecimento, o pastor já bem lembrou no início, que relaciona a autoridade do nosso Senhor Jesus. Ela era uma chave que ou o rei possuía ou ele entregava a pessoa de mais confiança que ele tinha, que servia para abrir certas portas do palácio, onde estavam os tesouros, portas importantes do palácio. Então, ou o rei possuía ou o rei confiava a um terceiro seu braço direito. Então era uma autoridade, era só o rei que poderia exercer a autoridade com esta chave. Mas eu gostaria de ir com os irmãos um pouquinho para nós chegarmos até esse momento que o Senhor Jesus é o portador da chave de Davi. Irmãos, o texto que comento diz sobre a grande batalha que houve do povo de Israel com o povo filisteu. O enfrentamento entre Davi e o gigante de 2,90 metros, mais ou menos, Golias. E o interessante, irmãos, é que esse grande enfrentamento, ele nos dá muitas palavras. Ele permite que sejam elaborados sermões que nos edificam, como já foi pregado pelo pastor várias vezes, da nossa vida, da nossa fé e da nossa luta contra os gigantes da vida. Mas hoje eu gostaria de colocar-nos em outra situação nesta batalha. Eu gostaria que nós não pensássemos que éramos o Davi, mas que nós pensássemos que nós éramos os israelitas que estavam amedrontados pelo povo filisteu. Nós éramos aquele povo de Israel que não sabia o que fazer, que se viu cercado do povo filisteu, um povo mau, um povo guerreiro, e uma luta ferrenha. E nós somos esse povo. E os filisteus nada mais são do que uma representação, uma personificação do próprio diabo e os seus anjos. Então nós, a humanidade como um todo, ela se encontra representada como os israelitas naquele momento, em uma grande batalha contra o diabo e contra os seus anjos.
Então os irmãos visualizem-se no campo de Elá, pronto para batalha. O diabo, o Golias, guerreiro, os filisteus são os anjos caídos, e nós somos aquele povo israelita com medo. O que nós iremos fazer agora? E o problema, irmãos, é que o diabo, ele tinha legitimidade para infligir à humanidade e à terra maldições. Os irmãos se recordam bem do livro Deuteronômio, no capítulo 28, nós vemos uma lista de bênçãos, mas nós começamos a ver também uma lista de maldições. Os irmãos se recordam? Vem assim: se vocês obedecerem minha palavra, vocês serão abençoados, serão férteis, vocês serão curados. Mas aí ele fala: mas se vocês não obedecerem, não seguirem rigorosamente tudo que a lei determina, todas as maldições te alcançarão. E aí ele começa a falar maldição por maldição: a doença da terra do Egito, a terra, a falta de prosperidade, tudo que há elencado lá. Então nós vemos que o mal, ele estava em condição de vantagem. Nós vemos que o inimigo, ele tinha legitimidade para agir, porque ninguém obedeceu a lei, ninguém conseguiu cumprir a aliança que o Senhor Deus havia determinado. E assim o mal, por legitimidade, ele poderia atingir a vida da humanidade, ele poderia tocar com doenças, com todo o mal sobre a vida das pessoas. Por isso que quando a gente vê o Golias, o gigante, a gente vê o tamanho do problema que era enfrentado naquele momento. E o 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel que a gente acabou de ler, 17, no versículo 11, os irmãos que estiverem abertos ainda, diz assim: olha que interessante. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Quando eles viram Golias chegando, eles tremeram de medo, eles ficaram com muito medo. E era a nossa situação, era uma situação desesperadora, porque não tinha como nós sermos livres pelo meio da obediência da lei, porque nós, como pecadores, não conseguimos cumprir a exigência de Deus. E a situação do mundo, irmãos, estava tão complicada. Os irmãos se recordam do Novo Testamento? Quantos doentes só no Evangelho nós conseguimos ver? Eu anotei alguns: pessoas oprimidas pelo diabo, leprosos que o Senhor Jesus curou. Se nós formos fazendo a lista, é muito grande. Mulher do fluxo de sangue, o surdo-mudo, famintos, lunáticos, coxos, endemoninhados, a mulher adúltera, pecadora, a mulher samaritana. Jesus descreve esse povo como ovelhas sem pastor. Olha o que Jesus diz em Mateus 9,36: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Irmãos, a situação estava terrível. O povo estava abandonado na mão do exército filisteu, na mão do diabo. A terra estava impregnada pela maldição. A terra estava sendo um grande campo onde o diabo agia e tocava nas pessoas. E o Senhor Jesus, ele se compadece e fala: são como pessoas, ovelhinhas que não têm um pastor. Só que assim como o povo de Israel estava tremendo sem saber o que fazer, e de repente aquele pequenininho Davi, ele entra em cena, chega um momento na humanidade que o nosso Senhor Jesus entra em cena, e aquele povo amedrontado: será que essa é a nossa solução? Será que ele nos livrará da mão desse gigante? E diz assim em 1 Samuel 17:32: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com medo, com o coração abatido por causa desses filisteus. Teu servo irá e lutará contra ele. Ou seja, Davi, ele se arrisca para poder salvar o povo daquela
aflição, daquela dificuldade. E o nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele toma a iniciativa e fala: eu vou salvar o meu povo dessa situação de dificuldade. E a Bíblia diz em Gálatas 4:4: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Assim como o Davi, ele sai do nada, parece do nada, Jesus nasce quietinho em uma manjedoura, vai crescendo em graça, em conhecimento, até o momento que ele é batizado e começa o ministério dele. E ele entra na frente de batalha. Irmãos, tudo o que a maldição dava legitimidade ao diabo e seus anjos, Jesus puxou para ele. Irmãos, pensa nisso. Quando os irmãos puderem chegar em casa, leiam o Deuteronômio 28. E cada maldição que os irmãos forem lendo, pense assim: estava no corpo de Jesus. Ele atraiu a maldição que nos era contrária. A Bíblia diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, assim como uma pedrinha derrubou aquele gigante poderoso, a cruz do nosso Senhor Jesus foi o marco que dividiu a história. O nosso Senhor Jesus nos resgatou por meio da cruz. Hoje nós temos um Golias caído sem cabeça, assim como aquele povo filisteu. O interessante, irmãos, Jesus venceu o pecado, a morte, venceu o diabo, venceu os seus anjos. Jesus teve a vitória completa. E diz assim a Bíblia em Filipenses: por isso Deus exaltou Jesus à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, línguas que não confessam não adianta, porque Jesus Cristo é o Senhor da humanidade. A diferença é que nós usufruímos do senhorio do Senhor Jesus em nossas vidas. E essas línguas que ainda não confessam, se morrerem assim, chegar ao momento em que eles serão forçados a ajoelhar e falar: Jesus Cristo é o Senhor. Não tem como, Jesus Cristo é o Senhor. E Ele recebeu esse nome que está acima de todos os nomes. E aí nós chegamos, resumidamente, bem resumidamente, porque eu quero me voltar ao foco e poder terminar uma parte que a gente leu no início. Ele diz assim em Mateus 28, 18, os irmãos abrem comigo, por favor, no Evangelho de Mateus. Capítulo 28, versículo 18. E Jesus diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Irmãos, Jesus, Ele possui as chaves da vida. Ele tem toda a autoridade, não de um palácio, mas do reino dos céus. E Ele pode abrir qualquer porta para abençoar a sua vida. Irmãos, Jesus Cristo, Ele tem a chave da vida nas mãos. Ele tem a chave da dispensa. E na dispensa a cura, a prosperidade, a paz, a harmonia. A dispensa do reino dos céus é perfeita. Ela tem tudo que nós precisamos. Mas voltando ao texto, irmãos, que a gente lê em 1 Samuel. Vamos abrir o livro? O livro de 1 Samuel, capítulo 17. Jesus
é interessante que Davi, ele faz aquela pergunta que nós lemos no início, no versículo 26. O que receberá o homem que matar esse filisteu? É o que está no versículo 26 do capítulo 17, 1 Samuel. E nós estamos vendo que Jesus é o arquétipo, o antitipo de Davi nesse momento. Davi está representando o Senhor Jesus, é isso que nós estamos afirmando nesse sermão. E nós vemos, será que o Senhor Jesus ele perguntou para Deus, o Pai, o que eu vou ganhar? Em entregar minha vida, em resgatar esse povo? Qual o benefício? Porque Davi faz essa pergunta para Saul: o que eu vou ganhar com isso? E o interessante é que a resposta está em 1 Samuel 17, no versículo 25. Davi ele recebe alguns presentes. Olha o que o rei diz. Os homens disseram ao Davi: o rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Nossa, será que o Senhor Jesus recebeu como presentes os mesmos presentes que Davi recebeu? E nós vemos que Deus, ele dá uma noiva para Jesus. Deus, ele dá uma esposa para o Senhor Jesus. Assim como Davi ganharia uma esposa, Jesus ganhou uma noiva. E a noiva dele somos nós, a igreja. Irmãos, ele fez tudo isso por interesse à noiva dele. Ele não precisaria se resgatar, ele é santo puro. Ele estava em comunhão perfeita com o Pai. Mas ele fez tudo isso por interesse em mim e em você. E ele nos comprou não com prata, com ouro, mas ele nos comprou com o seu precioso sangue vertido lá na cruz. Até o momento que não tinha mais sangue, verteu água. Esse foi o preço que ele pagou para ter a noiva dele. Nós que somos sem mancha, sem ruga, sem mácula, perfeita aos olhos do nosso noivo, estamos aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus. E aqui nós vemos que ele já recebeu um presente. Mas o interessante é que ele recebeu autoridade, ele recebeu a chave de Davi, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. O nome dele é um nome acima de todos os nomes. Ele é o ser supremo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Mas ele, para ficar para ele, qual o benefício? Ele já era glorificado. Ele fala: Pai, devolve a glória que eu tinha quando eu estava com o Senhor antes de vir à terra. E tudo que ele fez, ele disse: Pai, tudo bem, o Senhor vai me dar uma noiva linda, maravilhosa. Só que tudo que eu recebi de presente, tudo que eu recebi, um nome poderoso, essas riquezas, eu não quero. Eu quero passar para minha noiva. Eu quero dar para ela de presente. Irmãos, o Senhor Jesus, ele é o modelo perfeito de um marido que ama a esposa. Tudo que ele tem, ele transmite à noiva dele. Ele tem prazer que a noiva dele use e usufrua de tudo que ele conquistou. Nós não conquistamos nada, mas tudo que ele conquistou é nosso. E a primeira riqueza que ele derrama sobre a noiva, que ele dá para a noiva, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele diz em João: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador, para estar com vocês para sempre. Irmão, o Senhor Jesus, quando ele ressuscita, ele ascende aos céus, ele assenta à direita de Deus Pai. Só que ele queria ficar juntinho da gente. Ele está longe da noiva, porque ele vai vir buscar. Mas ele queria estar junto. Ele tem que ficar longe, mas ele queria estar junto. E aí ele fala: então eu vou dar o meu Espírito, porque aí eu estou juntinho com eles lá. A gente vai ter comunhão até a consumação dos séculos.
e Ele nos dá o Espírito, que é o selo de propriedade, como garantia da vida dele. Esse foi o primeiro presente que Ele nos deu, o Espírito Santo. E um outro presente precioso, irmãos, que Ele nos dá, é o seu nome. Ele diz para nós: vocês têm autorização total para usarem o meu nome. Mas o nome de Jesus, aquele que é acima de todos os nomes, o nome que foi exaltado, o nome que Ele conquistou por meio da morte e ressurreição, é esse nome que nós temos. Não é um nome qualquer. Se você chegar em algum lugar, olha, faça isso em nome do Carlos. Agora, se você chegar e falar, ó, faça isso em nome do juiz, abra sua casa que eu vou penhorar um bem em nome do juiz, aí o negócio já começa a ficar diferente, e já tem um pouco de autoridade. Faça isso em nome de tal pessoa. E o nome de Jesus? O que acontece se nós, com autoridade, expulsarmos demônios, impormos as mãos sobre os enfermos, falarmos o nome de Jesus? Irmãos, esse nome tem poder sobre todo e qualquer nome. E Jesus nos concede esse nome. E aí, irmãos, eu queria que os irmãos continuassem abertos em 1 Samuel 17, e nós lemos os 51 e 52. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículos 51 e 52. Olha que interessante. Os irmãos se recordam que nós éramos os israelitas assustados. Ok? Nós estávamos lá em situação, meu Deus, o que vai ser de nós agora? E aí aparece Davi, mata o Golias, corta a cabeça dele, vence o inimigo. E aí olha o que acontece conosco. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel, que somos nós, e de Judá, deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim e até Gate e Ecrom. Irmãos, nós passamos de acovardados, de amedrontados, para guerreiros valentes. Nós fomos atrás do Senhor Jesus, matando o resto que sobrava. Nós estávamos tremendo, com medo. E aí, quando nós vimos o nosso rei matando o principal, é a nossa função exterminar, é a nossa função guerrearmos contra os inimigos da nossa vida, que ainda se mantém fugindo, mas nos atrapalham. Irmãos, nunca mais seja um acovardado, seja um corajoso, porque o nosso rei já conquistou a vitória por nós. O nosso Senhor Jesus, Ele já eliminou o inimigo. E Ele diz em Marcos 16: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Irmãos, Jesus teve o prazer de compartilhar a vitória que Ele teve com a amada igreja dele. Ele teve o prazer de falar: toda autoridade me foi dada, ide, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão, em meu nome, em meu nome. Toda vez que nós usamos o nome de Jesus, Ele fica muito alegre conosco, porque nós estamos usufruindo do direito que Ele nos deu. Toda vez que nós entramos em comunhão com o Espírito Santo, Ele se alegra, porque é Ele conosco. Ele está conosco, habitando em nós por meio do Espírito Santo. Irmãos, não despreze as vitórias que Jesus conquistou na cruz e nos concedeu. O seu doce Espírito, o seu nome poderoso que vence todo o mal. Use sem moderação. Faça uso sem moderação. E nós vemos que por essa autoridade, por essa vitória, as portas da despensa dos céus, elas estão todas abertas pela chave de Davi. O Senhor Jesus, Ele não fez questão nenhuma de receber a vitória,
pegar a chave e guardar dentro do bolso. Ao contrário, ele abriu, ele foi abrindo. Irmãos, você está precisando de cura? A porta já foi aberta por ele, e a porta que ele abre, ninguém fecha, nem esses inimigos derrotados. Irmão, a porta da prosperidade ele já deixou aberta. Tome posse do que ele conquistou. Ele não deixou trancadinho, não. Ele diz: a porta que eu abro, ninguém fecha. Eu tenho a chave de Davi, a porta da harmonia familiar. Irmãos, toda a dispensa dos reinos dos céus está cheia e é ao nosso dispor. Basta nós, pela fé, através da oração, da determinação contra o mal, nós tomarmos posse, nós nos saciarmos com essa dispensa celestial. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus. Ele é o que garante e Ele é fiel para cumprir. Ele é o amém, Ele é a testemunha verdadeira. Salmo 18, Davi, ele diz justamente isso. Ele diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei. Tem até um hino, né, que diz sobre isso: persegui os inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Às vezes na vida prática nós vemos atuações do inimigo como um dos motivos do clamor é a batalha espiritual contra opressões malignas. E às vezes o inimigo ele continua nos perturbando, mesmo derrotado, mesmo sem legitimidade para atuar em nossas vidas, ele continua perturbando. E Davi, ele diz isto: eu não desisti. O povo de Israel poderia, o Davi já matou o Golias, deixa o povo fugir. Mas ele sabia que o povo ia voltar para perturbar. Ele falou: não, o meu Senhor ganhou, vamos atrás. Enquanto tiver um perturbando a minha vida, eu não aceito, porque o meu rei já destruiu, o meu rei já conquistou a vitória. Seja assim em nossas vidas, irmãos. Não aceitemos nenhuma influência maligna. Não aceitemos, porque ele já está derrotado. Basta nós, como a viúva que intercedeu junto ao juiz Inico, que o diabo Alex falou, não desistiu em nenhum momento. Ao contrário, clamou e pediu, até o momento que ela foi atendida pela insistência. Quanto mais o nosso Deus, que é todo justiça, e só deseja nos abençoar. E para terminar, irmãos, finalizar, nós vimos que outro presente Davi recebeu. Os irmãos se recordam? Vamos voltar lá em 1 Samuel 17, 25. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Irmãos, nós temos mais um presente: a isenção de impostos. Mas como assim? Isentou de impostos a família de seu pai? Jesus, ele isentou de impostos a família de Deus. Está clareando. Jesus, ele isentou de tributos a família de Deus. Irmãos, tem uma passagem interessante que a mãe e os irmãos do Senhor Jesus chegam e desejam falar com ele. E aí ele vira e fala assim: a minha mãe e meus irmãos, eles estão aqui. Minha mãe e meus irmãos estão aqui. Porque o Senhor Jesus é o remidor, ele é o parente mais próximo. Então nós somos os parentes do Senhor Jesus. Nós somos cordeiros como irmãos. E o que será que ele quer dizer que ele nos isentou de impostos? E aí eu queria que os irmãos abrissem comigo, por favor, Isaías 55, versículo 1. O livro do profeta Isaías, quinto evangelho da Bíblia, 55, 1. E olha que interessante para você que ainda não entregou sua vida
ao Senhor Jesus, ou você que por algum motivo se desviou do caminho e deseja se reconciliar, mas não sabe como, Jesus ele nos isenta de impostos. E Isaías nos explica assim, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Irmãos, tudo isso que eu falei do início ao fim, nós recebemos pela graça, favor imerecido. Nós não temos contraprestação a oferecer, nós não temos nada de bom a oferecer. Então o Senhor Jesus ele fala assim: vem tranquilo que eu já isentei vocês de impostos. Vem tranquilo que é tudo pela graça. Pela fé vocês vão tocar o coração de Deus e o meu nome será suficiente em suas vidas. O meu Espírito será comunhão diária. Irmãos, é tudo pela graça. É um favor que nós não temos como pagar. Então o Senhor Jesus ele recebe uma esposa linda e maravilhosa, e ele equipa essa esposa com aquilo que ele recebeu, a chave de Davi. Ele transmite à esposa tudo que ele recebeu: o Espírito Santo, o nome dele que é todo poderoso, e que tudo seja feito pela graça soberana do nosso Senhor. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus ele nos concede o uso do seu nome nas situações mais difíceis, e o nome dele serve tanto para aquele mal que te atormenta, quanto serve para aquele pecado que você não consegue deixar, porque ele te livra, como serve para o perdão que você não consegue se perdoar, mas o nome dele, o sangue vertido, te livra de todo pecado. Gostaria de pedir que ele se colocasse em pé, por favor. Já.